Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade. Nesta manhã de segunda-feira, eu quero profetizar sobre a sua semana. Uma semana onde a mão de Deus estará alinhando você com os valores dos céus. E no quadro E Se Fosse Você de hoje, eu tenho a presença linda da missionária Maquele Gesser. Bom dia, minha querida. Bom dia, Mônica. Prazer enorme estar aqui no seu programa e, acima de tudo, poder compartilhar uma história de vitória, de milagre, falar desse meu Deus grandão, maravilhoso, lindo. A querida amiga, já a gente, né, há uns anos, né, depois que você veio estar no meu veio, eu já conhecia a Maquele de ouvir falar, né, mas agora os meus olhos te veem. Mas a gente conhecia já a Maquele, que é alguém que já marcou, que é uma figurinha, eu digo assim, que ela faz parte do patrimônio histórico já. Não que ela é velha, não, ela não é, não. Comecei cedo. Né? Mas começou muito cedo. E tem uma marca no projeto de Deus nessa cidade, né, Maquele? E o seu pai, que hoje já está lá com o Senhor, mas você tem uma marca tremenda nessa cidade. Mas eu comecei o devocional falando sobre algo, que Deus sempre esteve e estará no controle de tudo, né, Maquele? E a gente está aqui para contar um episódio da vida da Maquele que realmente vai nos inspirar nessa manhã, que é uma história de superação, que foi no ano de novembro de 2009 que você passou por um acidente, né, Maquele? Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse momento. Olha, nós estávamos numa viagem de caravana, né, de grupo, né, retornando de um congresso, e no retorno, já quase chegando aqui na cidade, viemos da cidade de Curitiba, e no retorno, infelizmente, o veículo que nós estávamos, por motivo de uma água na pista, algo que ainda, né, foi muito pequeno, mas ali o carro perdeu totalmente o controle, né, entramos num... Quantas pessoas estavam dentro dessa Éramos van? em 12 mulheres, era um congresso de mulheres, éramos em 12 mulheres e o motorista. E dessas 12, duas pessoas foram a óbitos, né, duas grandes amigas minhas, pessoas próximas mesmo, e nós passamos por alguns arranhões, né? Enfrentamos assim, e posso dizer que eu dizia como Jó, né? Tudo o que eu tinha medo me sobreveio, que eu tinha muito medo e embora a minha vida fosse maior parte na estrada, viajando desde criança. Mas temia que algo pudesse acontecer. Não, eu achava que isso não aconteceria comigo. Eu tinha assim uma certeza, uma segurança do cuidado de Deus mesmo, não, né, exatamente pelo cuidado de Deus. Eu compreendia que Deus não ia permitir eu passar por uma situação como essa, por eu ser filha dele, por, né, crer na presença dos anjos, isso não ignorando quantos livramentos, né, o Senhor realmente nos deu. Mas ele permitiu essa condição. Passamos por essa situação. Não foi sozinho, envolveu várias famílias, várias pessoas, todos irmãos, amigos, pessoas da mesma igreja, da mesma comunidade. Foi assim, era para ser uma situação traumática. Eu digo assim, se não houvesse realmente essa condição em Deus, de nós vencermos, de nós superarmos, de nós enxergarmos o outro lado, né? Aquela palavra que todas as coisas cooperam, contribuem, e a gente pode ver o milagre de Deus, o livramento de Deus em toda essa situação ainda. Porque... E, na verdade, a gente falando um pouquinho da questão do acidente, o carro, ele capotou. Capotou, né? várias vezes. Saiu da estrada, foi para um pasto muito grande, ali tinha alguns troncos de árvores e tal. Então, causou um estrago bem grande. Foi já chegando aqui na cidade A maioria de das mulheres foram lançadas fora do veículo, né? Eu fiquei presa no cinto de segurança, o cinto de segurança esticou. Mesmo assim, eu rolei por dentro do carro e eu tinha lama, eu creio que eu devo ter ido para fora, voltei, sabe? E foi realmente, quando eu acordei, eu estava no corredor da van, né? E ali, quando eu acordei, onde é que eu estou e aquela situação. E é uma fração de segundos, né, Maquele? Muito rápido. Que toda a tua vida, ela passa ali. Por isso que eu fiz questão de falar, Deus, ele esteve e sempre estará no controle de todas as coisas. E a gente se depara com uma situação dessa, disse, e agora? Porque o para quê? Eu passei por essa situação, né? Fisicamente, o que aconteceu com você, Maquele? Eu tive algumas escoriações, assim, né, na cabeça. Abriu aqui uma parte da cabeça, mas graças a Deus não atingiu o crânio, nada. Não... A gente tem umas fotos ali, vou pedir pro Rafael não foi só aí. Mesmo a pele, não atingiu a cabeça ali. Ali aquela parte que está coberta ali é que está mais feia, sabe? Levei alguns pontos, assim, o rosto foi bem... Ali já um pouquinho depois, já estava em casa, já atendendo os telefones. Aí eu sofri uma infecção ali um pouco
feia. Aí eu já estava em casa e tem umas fotos anteriores, eu estava já em processo de exames, vindo voltando e tal. O cinto de segurança magoou muito aqui, essa parte aqui, né? E você comentou comigo que você corria o risco de ter uma hemorragia interna, e que isso aconteceu com inclusive, algumas outras, né? a irmã que estava do meu lado, que foi a óbito, uma das causas foi exatamente por causa do cinto, na hemorragia, e a parte da cabeça também, que ela teve muito impacto. E meu braço também aqui, né? Sofreu, tem umas fotos, não sei se ele... Foi bem atingido aqui o braço, né? A mão... Quer dizer, eu arranhei, na verdade, até em cima da sola do pé. Não sei porque, na verdade, você foi no capotamento, foi jogando de um lado para o outro, né? A gente foi lançada. E as pessoas algumas foram lançadas fora, né? Fora do carro. A pessoa que estava do meu lado, ela ficou presa no cinto, mas ficou mais fixa, que foi a óbito, uma estimada irmã, assim. E eu fiquei nessa condição, assim, não quebrou nenhum osso. Foi o primeiro milagre. Só que nesse momento, interessante, Mônica, você está naquela condição, mas você não está pensando em você. Naquele momento você está preocupado com as outras pessoas, sabe? E tu ouve, e fulana, e ciclana e tal, e ali as pessoas que tem... Pessoas amigas, pessoas que estão na batalha contigo, né? Que estão todos os dias Algumas pessoas ali. não aconteceu nada. Teve pessoas que ficou em pé ali, ajudando, socorrendo ali, sabe? Não sofreram poucos arranhões. Outros foram altos, né? Foi bem intenso, assim, foi mais delicado, perigoso e tal. Teve consequências maiores. Eu posso dizer que eu sofri alguns arranhões. Dentro da proporção do acidente, foi alguns arranhões que demonstrou para mim que realmente Deus nos dá condições de a gente passar por momentos que a gente tem medo. Ir para o hospital era o meu pânico. Eu tentei me levantar ali, se eu pudesse, eu saía correndo, só para não ir para o hospital. E lá no hospital, Deus assim também manifestou o cuidado dele de uma forma extraordinária. A recuperação foi muito rápida. No mês de dezembro, foi metade de 15 de novembro, madrugada de 16. Dezembro, eu estava dirigindo novamente, sabe? Só ficou algum tempo que demorou aqui a cabeça, o braço demorou um pouco, tinha uma perfuração muito profunda que demorou um pouco para cicatrizar. E, claro, ficou algumas debilidades, assim, né? Em questão de... Mas posso dizer que... Porque o Satanás porque o mundo espiritual é muito real, né? E a gente trava batalhas no âmbito físico que são prenunciadas no reino espiritual, né? Deus, as situações naturais, elas acontecem a despeito de qualquer coisa. Satanás, ele quer usar essas coisas para nos destruir, para abortar o propósito de Deus na nossa vida. Mas Deus usa essas situações, primeiro para mostrar que ele é pai, que ele está no controle de tudo, que ele é Deus. Ah, Deus jogou a Maquele para fora do... Não, Deus não faz isso, não é, Maquele? É uma situação natural, mas que Deus usa isso sempre para ensinar alguma lição para a gente, né? Nós não podemos... Deus falou, o Senhor falou, né? Se passarmos pelo fogo, não te queimarás. Se passarmos pelas águas, não te submergirão. Quer dizer, vamos passar por momentos difíceis. Existem não só os montes, existem os vales, né? Se nós formos olhar para os irmãos da igreja primitiva, então, pessoas que foram mortas, que foram, né, presas, mas é filho de Deus, porque passou... O sofrimento não é a ausência do amor de Deus. Exatamente. Né? A questão é que, através do sofrimento, eu percebi algo muito notável. O estado de graça que a gente passa nos momentos como esse. Sabe, a graça, ela se manifesta de uma forma mais intensa. Porque você para... E você começa a refletir em várias áreas da sua vida. A vida fica ali num fio. Exatamente. Sabe? Você poderia ter perdido a tua vida, ou você ainda pode estar correndo algum risco. Mas a única oração e versículo que veio na minha mente, quando eu estava ali, jogada naquele chão, daquele carro, eu só consegui dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Exatamente. Então, o que é desespero para uma pessoa em condição normal, sem entender, sem conhecer a Deus, sem se sentir amada, cuidada por Ele, o que é desespero naquele momento é um momento de milagre, assim, de você... E os milagres se processam em situações que a gente... Nas mais inusitadas situações, né, Maquele? Eu até coloquei uma frase, a gente vai agora para a frase do dia, depois a gente volta falando um pouquinho mais sobre... Vamos falar assim, sobre as consequências que aconteceram, sobre as consequências disso tudo, o lado bom da tragédia, né, Maquele? Então a gente volta no próximo bloco falando um pouquinho mais sobre aquilo que Deus fez através disso tudo. A Maquele vai deixar uma lição realmente de vida,
Porque Deus, ele usa situações mais inusitadas e mais difíceis que você possa imaginar para nos levar para muito mais perto dele. Então não sai daí, fica com a frase do dia, que realmente é uma frase que veio e calou o meu coração. Meu querido, quem sabe hoje você pode ser esse milagre. Então não sai daí, é só um minutinho, a gente já volta.